A Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, deixou o mundo em ruínas. Milhões de pessoas morreram e nações inteiras estavam devastadas. A Europa, palco principal do conflito, precisava se reconstruir física e economicamente. No entanto, as feridas da guerra eram profundas e o desejo de vingança permeava o ar, especialmente entre os vencedores. Nesse contexto de incertezas e ressentimentos, líderes mundiais se reuniram em Paris para negociar a paz. O objetivo era criar um novo sistema internacional que impedisse outra guerra tão devastadora. Mas a busca por justiça e segurança se misturava com o desejo de punição, especialmente contra a Alemanha, considerada a principal responsável pelo conflito. O resultado dessas negociações foi o Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Esse tratado, em vez de promover a reconciliação, acabou plantando as sementes para um novo conflito global. A Alemanha, humilhada e economicamente sufocada, se tornou um terreno fértil para o crescimento do nacionalismo extremo e do desejo de revanche. A combinação de um tratado de paz punitivo, crises econômicas e a ascensão de ideologias extremistas preparou o terreno para a Segunda Guerra Mundial, um conflito ainda mais devastador que marcaria para sempre o século XX. Assinado em 1919, o Tratado de Versalhes impôs duras condições à Alemanha. O país foi considerado o único culpado pela Primeira Guerra Mundial e obrigado a assumir a responsabilidade pelo conflito. As consequências foram severas, tanto em termos territoriais quanto econômicos. O tratado forçou a Alemanha a ceder territórios para países vizinhos como França e Polônia. Além disso, suas colônias foram confiscadas e entregues aos aliados. A perda de território e recursos naturais teve um impacto significativo na economia alemã. A Alemanha também foi obrigada a pagar pesadas indenizações de guerra aos países vencedores. Essas indenizações, somadas aos custos de reconstrução do próprio país, geraram uma crise econômica profunda. A inflação disparou, o desemprego aumentou drasticamente e a população enfrentou dificuldades extremas. O peso do Tratado de Versalhes gerou um profundo ressentimento na sociedade alemã. A humilhação nacional e a crise econômica criaram um clima de instabilidade política e social. A democracia, ainda frágil na Alemanha, foi enfraquecida, abrindo caminho para a ascensão de ideologias extremistas, como o nazismo. No turbilhão de crises que assolavam a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, um partido político extremista começou a ganhar força, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Liderado por Adolf Hitler, o partido explorava o sentimento de humilhação nacional e prometia devolver à Alemanha a sua grandeza perdida. A ideologia nazista se baseava em um nacionalismo exacerbado, na ideia de uma raça ariana superior e na necessidade de expansão territorial. Hitler culpava os judeus, comunistas e outras minorias pelos problemas da Alemanha, usando-os como bodes expiatórios para alimentar o ódio e a divisão na sociedade. Através de uma propaganda poderosa e de um discurso inflamado, o Partido Nazista conquistou apoio popular. A promessa de restaurar o orgulho nacional, combater o desemprego e devolver a ordem ao país ecoou em uma população desesperada por soluções. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, marcando a ascensão dos nazistas ao poder. A partir desse momento, a Alemanha iniciaria um processo acelerado de militarização e expansão territorial, ignorando as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes e colocando o mundo em alerta. Com Adolf Hitler no poder, a Alemanha iniciou um rápido processo de rearmamento, violando abertamente o Tratado de Versalhes. Fábricas foram convertidas para a produção de armamentos. O exército foi ampliado e novas tecnologias militares foram desenvolvidas.
Em 1936, Hitler ordenou a ocupação da Renânia, uma região rica em recursos naturais que havia sido desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes. A falta de reação contundente por parte das outras potências europeias encorajou Hitler a continuar sua política expansionista. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria, país de língua alemã que Hitler considerava parte do Reich. Esse evento, conhecido como Anschluss, foi realizado sem resistência por parte da Áustria ou das demais potências europeias. A anexação da Áustria foi seguida pela anexação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, também habitada por uma população de origem germânica. A fim de evitar uma nova guerra, França e Grã-Bretanha cederam às exigências de Hitler, numa política conhecida como apaziguamento. A política de apaziguamento, no entanto, apenas encorajou Hitler a ser ainda mais ousado em suas ambições expansionistas. A Alemanha nazista se preparava para um novo conflito, desta vez em escala mundial. Após a anexação da região dos Sudetos, Hitler voltou suas atenções para a Polônia. Seu objetivo era criar um corredor terrestre entre a Alemanha e a Prússia Oriental, além de conquistar terras para o espaço vital alemão. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, utilizando táticas militares inovadoras como o Blitzkrieg, que combinava o uso de tanques, aviões e infantaria em um ataque rápido e coordenado. A invasão da Polônia marcou o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia representou o fracasso da política de apaziguamento e o início de um novo conflito global. A escalada da violência e a instabilidade política geradas pela ascensão do nazismo culminaram em uma guerra que se espalharia por todos os cantos do planeta. A Segunda Guerra Mundial. Uma guerra para acabar com todas as guerras. Uma promessa quebrada. De 1939 a 1945, o mundo assistiu a uma luta brutal. Nações se enfrentaram, milhões morreram. O mundo nunca mais foi o mesmo. A guerra deixou cicatrizes profundas, mas também nos ensinou lições importantes sobre o custo da guerra, sobre a fragilidade da paz, sobre a importância da unidade. Esta é a história de como o mundo se dividiu, de como a esperança quase se apagou, mas também de como a coragem e a união trouxeram a luz de volta. Os aliados. De um lado estavam os aliados, um grupo de países que lutaram contra a tirania, liderados por nações como Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética e França. Cada país tinha suas razões para lutar, mas todos concordavam em um ponto: o eixo precisava ser detido. A Grã-Bretanha, liderada por Winston Churchill, defendia a liberdade e a democracia. Os Estados Unidos, liderados por Franklin D. Roosevelt, se juntaram à luta após o ataque a Pearl Harbor. A União Soviética, sob o comando de Joseph Stalin, lutou contra a invasão nazista. Juntos, esses países formaram uma aliança improvável, unidos pela necessidade de derrotar um inimigo comum. Do outro lado estavam os países do eixo, liderados pela Alemanha nazista, Itália fascista e Japão imperial. A Alemanha, sob o domínio de Adolf Hitler, queria conquistar a Europa. A Itália, liderada por Benito Mussolini, sonhava em restaurar a glória do Império Romano. O Japão, com o imperador Hirohito, buscava expandir seu poder na Ásia. Esses países compartilhavam uma ideologia baseada na expansão territorial, na superioridade racial e no uso da força militar. Suas ações brutais mergulharam o mundo em um conflito sangrento. Um conflito que custou milhões de vidas e deixou cicatrizes profundas na história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma luta por território. Foi um choque de ideologias. De um lado, a democracia,
a liberdade individual e a igualdade. Do outro, o fascismo, o nazismo e o expansionismo militarista. Os aliados acreditavam na democracia, na liberdade de expressão, no direito de escolher seus líderes. Já o eixo defendia a ditadura, a censura, a perseguição a opositores. O mundo assistia a uma batalha entre duas visões de mundo. Uma que valorizava a vida humana, outra que a desprezava. A vitória dos aliados representou a vitória da democracia sobre a tirania. Um triunfo da esperança sobre o ódio. Section 5. Mudança de lado. Alianças quebradas e novos amigos. A guerra é um jogo complexo. As alianças mudam como as areias do deserto. E a Segunda Guerra Mundial não foi diferente. Um exemplo clássico é a Itália. Inicialmente aliada da Alemanha, a Itália trocou de lado em 1943. Outro exemplo é a União Soviética. Inicialmente neutra, a URSS se juntou aos aliados após a invasão alemã em 1941. Essas mudanças de lado mostram como a guerra era imprevisível e como a busca por sobrevivência muitas vezes ditava as alianças. Section 6. O legado da guerra. Como as alianças moldaram o mundo. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, mas suas consequências moldaram o mundo por décadas. A vitória dos aliados resultou em uma nova ordem mundial. As Nações Unidas foram criadas para evitar futuras guerras. A Europa Ocidental se reconstruiu com a ajuda dos Estados Unidos, dando origem à União Europeia. No entanto, a guerra também plantou as sementes da Guerra Fria. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética dividiu o mundo em dois blocos. Section 7. Lições não aprendidas? Infelizmente, as lições da Segunda Guerra Mundial nem sempre foram aprendidas. O século XXI testemunhou novos conflitos, novos horrores. Vimos o genocídio em Ruanda, a guerra na Síria, a crise dos refugiados na Europa. Esses eventos nos lembram de que a paz é frágil, que a intolerância e o ódio ainda existem. Precisamos nos lembrar das lições da Segunda Guerra Mundial. Precisamos lutar pela paz, pela justiça, pela dignidade humana. Section 8. O que podemos aprender com a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi um período sombrio da história humana, mas também nos ensinou lições valiosas. Aprendemos sobre a importância da cooperação internacional, da diplomacia, do diálogo. Aprendemos que o ódio e a intolerância só levam à destruição, que a paz é um bem precioso que precisa ser cultivado diariamente. A história nos ensina que não podemos ser complacentes, que a luta pela paz é uma luta constante, uma luta que exige coragem, determinação e compaixão. Section 9. Nunca esquecer. Honrando a história para um futuro de paz. A Segunda Guerra Mundial terminou há mais de 70 anos, mas suas memórias ainda estão vivas. Nos monumentos, nos museus, nas histórias contadas de geração em geração. É nosso dever lembrar, honrar os que lutaram e morreram, e garantir que as atrocidades do passado nunca se repitam. Devemos nos esforçar para construir um futuro de paz. Um futuro onde o diálogo prevaleça sobre a violência, onde a tolerância derrote o ódio, onde a humanidade seja sempre o valor supremo. Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago em alemão, foi uma estratégia militar revolucionária. Ela foi usada pela Wehrmacht alemã durante a Segunda Guerra Mundial. A Blitzkrieg visava vitórias rápidas e decisivas. Ela se baseava na surpresa, velocidade e força esmagadora. A Blitzkrieg chocou o mundo com sua eficácia. Ela remodelou a guerra com suas táticas inovadoras. Os princípios da Blitzkrieg continuam a influenciar o pensamento militar até hoje.
O impacto da Blitzkrieg foi além das vitórias militares imediatas. Ela destruiu o moral dos inimigos da Alemanha. Ela também incutiu medo nas populações em toda a Europa. O legado da Blitzkrieg é complexo e multifacetado. Ele permanece como um testemunho do potencial devastador da guerra moderna. Compreender a Blitzkrieg é crucial para entender o curso da Segunda Guerra Mundial. As origens da Blitzkrieg podem ser rastreadas até pensadores militares anteriores. Os teóricos militares alemães se inspiraram em várias fontes. Uma influência-chave foi o trabalho de Karl von Clausewitz. Clausewitz enfatizou a importância da decisão na guerra. Ele também destacou a necessidade de atingir os centros de gravidade do inimigo. Outra influência importante foi Alfred von Schlieffen. Schlieffen desenvolveu o Plano Schlieffen. Este plano previa um avanço rápido pela Bélgica para cercar as forças francesas. As experiências da Primeira Guerra Mundial também desempenharam um papel crucial. Os líderes militares alemães aprenderam com o impasse da Guerra de Trincheiras. Eles buscaram maneiras de alcançar avanços rápidos e decisivos. Pensem na Batalha de Verdun, um verdadeiro exemplo da ineficácia das táticas tradicionais. A Blitzkrieg foi caracterizada por várias táticas e estratégias importantes. Um elemento crucial foi o uso de armas combinadas. Isso envolveu a coordenação próxima de diferentes ramos das Forças Armadas. Tanques, infantaria, artilharia e poder aéreo trabalhavam juntos perfeitamente. Isso criou uma força de combate altamente eficaz e flexível, quase como um time de futebol bem treinado. Outro aspecto-chave foi a ênfase na velocidade e mobilidade. As forças alemãs dependiam fortemente de unidades motorizadas e infantaria mecanizada. Isso permitiu que eles avançassem rapidamente e explorassem as brechas nas defesas inimigas, como um corredor driblando a defesa adversária. O poder aéreo desempenhou um papel vital na Blitzkrieg. A Luftwaffe, a força aérea alemã, tinha a tarefa de alcançar a superioridade aérea. Ela também forneceu apoio aéreo, aproximado às tropas terrestres. Seção 4. Blitzkrieg em ação. A queda da Polônia. A invasão da Polônia em 1939 marcou o primeiro grande teste da Blitzkrieg. Em 1º de setembro de 1939, as forças alemãs lançaram um ataque devastador. O exército polonês foi pego de surpresa pela velocidade e ferocidade do ataque. Tanques e aeronaves alemães rapidamente dominaram as defesas polonesas. Varsóvia, a capital polonesa, foi sitiada e bombardeada. O governo polonês fugiu para o exílio. Apesar da feroz resistência, a Polônia foi invadida em questão de semanas. A velocidade e a decisão da vitória alemã chocaram o mundo. A queda da Polônia demonstrou a eficácia da Blitzkrieg. Também marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Seção 5. O relâmpago atinge o norte. Blitzkrieg na Escandinávia. Na primavera de 1940, a Alemanha lançou a Operação Weserübung. Esta operação visava a Dinamarca e a Noruega. As forças alemãs ocuparam rapidamente a Dinamarca. Eles então lançaram um ousado ataque anfíbio e aerotransportado na Noruega. A resistência norueguesa foi feroz, mas em última análise, inútil. O controle alemão da Noruega foi estrategicamente importante. Forneceu acesso a suprimentos vitais de minério de ferro da Suécia. Também deu à Alemanha bases navais para operações no Atlântico Norte. As campanhas na Dinamarca e na Noruega demonstraram ainda mais a eficácia da Blitzkrieg. Elas também destacaram o crescente poder militar da Alemanha. Seção 6. Derrota esmagadora. A queda da França. A Batalha da França, lançada em maio de 1940, foi o triunfo mais impressionante da Blitzkrieg. As forças alemãs contornaram a linha Maginot. Eles então atravessaram a floresta das Ardenas, considerada intransponível pelos aliados. O avanço alemão foi rápido e implacável. As forças aliadas foram pegas de surpresa e superadas em manobras. Em 6 semanas, a França foi forçada a se render. A queda da França enviou ondas de choque pelo mundo. Consolidou o domínio da Alemanha sobre a Europa continental. Também levantou sérias dúvidas sobre a capacidade da Grã-Bretanha de continuar a luta. Um pacto macabro.
Alemanha e US. Um casamento de conveniência. Agosto de 1939. O mundo respira apreensivo. Ninguém queria acreditar, mas a guerra se aproximava a passos largos. Em meio à tensão, um acordo chocante. A Alemanha nazista e a União Soviética, rivais ideológicos declarados, assinavam um pacto de não agressão. Era o Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo cínico que beneficiava os dois lados, pelo menos por enquanto. Hitler ganhava tempo para fortalecer sua máquina de guerra e evitar uma luta em duas frentes. Stalin, por sua vez, garantia um respiro para preparar o Exército Vermelho e anexar territórios estratégicos na Europa Oriental. Era uma aliança frágil, baseada na conveniência mútua e na ambição desmedida de dois ditadores. Mas a história, como sabemos, é uma caixinha de surpresas. E essa aliança, selada com sangue e traição, não duraria para sempre. Afinal, como confiar em um ditador? A máscara cai. A traição de Hitler e o início da Operação Barbarossa. O pacto de não agressão entre Hitler e Stalin nunca passou de uma farsa. Desde o início, o Führer via a União Soviética como um espaço vital a ser conquistado, um território rico em recursos naturais e habitado por aquilo que considerava uma raça inferior. A traição, portanto, era apenas uma questão de tempo. Em 22 de junho de 1941, a máscara finalmente caiu. Sem aviso prévio, o exército alemão, acompanhado por tropas de seus aliados do eixo, cruzou a fronteira soviética em uma invasão em grande escala. Era o início da Operação Barbarossa, batizada em homenagem a Frederico Barbarossa, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico que sonhava em conquistar o Oriente. A ofensiva alemã, inicialmente, pegou os soviéticos de surpresa. As forças da Wehrmacht, experientes e bem equipadas, avançavam rapidamente em três frentes principais: Norte, Centro e Sul. O objetivo final: Leningrado ao norte, Moscou no centro e os campos de petróleo do Cáucaso ao sul. Blitzkrieg no leste. Primeiros sucessos e a resistência feroz dos soviéticos. Nos primeiros meses da invasão, a Blitzkrieg, a famosa guerra relâmpago alemã, parecia funcionar com a mesma eficiência demonstrada na Polônia e na França. Divisões inteiras do Exército Vermelho foram cercadas e destruídas, enquanto cidades importantes caíam uma após a outra nas mãos dos invasores. Mas a resistência soviética, embora inicialmente desorganizada, era implacável. Stalin, após o choque inicial da invasão, conclamou o povo à grande guerra patriótica contra os invasores nazistas. Milhões de cidadãos soviéticos, movidos por um misto de patriotismo e terror, responderam ao chamado, juntando-se ao Exército Vermelho ou engajando-se na produção de material bélico. Os alemães, confiantes em uma vitória rápida, subestimaram a determinação dos soviéticos e a vastidão do território que pretendiam conquistar. As linhas de suprimentos alemãs, esticadas ao limite, sofriam com a falta de infraestrutura e com o rigoroso inverno russo, que se aproximava a passos largos. Nas chamas de Stalingrado, uma cidade, um símbolo, uma batalha épica. Em agosto de 1942, as tropas alemãs chegaram a Stalingrado, uma cidade industrial às margens do rio Volga, batizada em homenagem ao próprio Stalin. A Batalha de Stalingrado, que se seguiu, se tornaria um dos episódios mais sangrentos e emblemáticos da Segunda Guerra Mundial. A luta por Stalingrado foi uma batalha de aniquilação, travada casa por casa,
rua por rua, em um cenário de devastação inimaginável. Os alemães, liderados pelo general Friedrich Paulus, estavam determinados a tomar a cidade que levava o nome do próprio Stalin. Os soviéticos, comandados pelo general Vassili Chuikov, resistiam com a fúria de um urso ferido. Enquanto isso, nos Montes Urais, longe dos horrores de Stalingrado, as fábricas soviéticas trabalhavam dia e noite para suprir o Exército Vermelho com armas, tanques e munições. A determinação do povo soviético, forjado no fogo da adversidade, era inabalável. O inverno chega mais cedo. O general Inverno entra em cena. Enquanto a batalha por Stalingrado se intensificava, o inverno russo, o temido general Inverno, chegou com toda a sua fúria. As temperaturas despencavam abaixo de zero, transformando a água em gelo e a neve em um manto branco mortal. Os alemães, mal preparados para enfrentar o rigor do inverno russo, sofriam com o congelamento, a falta de suprimentos e os contra-ataques cada vez mais violentos do Exército Vermelho. Seus equipamentos, projetados para a guerra relâmpago, não suportavam as condições extremas do inverno russo. Para os soviéticos, acostumados ao frio, o inverno era um aliado poderoso. As tropas alemãs, exaustas e desmoralizadas, eram presas fáceis para os soldados do Exército Vermelho, que lutavam com a fúria de quem defendia a própria pátria. A virada do destino, de Stalingrado a Kursk, o avanço implacável do Exército Vermelho. Em fevereiro de 1943, após meses de combates sangrentos, a Batalha de Stalingrado chegou ao fim com a rendição do 6º Exército Alemão, comandado pelo general Paulus. A vitória soviética em Stalingrado marcou um ponto de virada na guerra. A partir de então, a iniciativa estratégica passaria para as mãos do Exército Vermelho, que avançaria implacavelmente em direção a Berlim. A Batalha de Kursk, em julho de 1943, selaria definitivamente o destino da Alemanha nazista no fronte oriental. A maior batalha de tanques da história, Kursk viu a Wehrmacht sofrer uma derrota esmagadora, que a deixaria permanentemente na defensiva. A partir de então, o caminho para Berlim estava aberto. A máquina de guerra nazista, antes invencível, estava quebrada. A União Soviética, liderada por Stalin com mão de ferro, havia sobrevivido ao pior momento da invasão e se preparava para levar a luta ao coração do Terceiro Reich. Para além do fronte oriental, o impacto da virada soviética na guerra. A vitória soviética em Stalingrado e a subsequente virada no fronte oriental tiveram um impacto colossal no curso da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista, até então acostumada a ditar o ritmo da guerra, via-se obrigada a lutar em duas frentes, enfrentando a fúria do Exército Vermelho no leste e o poderio militar dos aliados no oeste. A partir de 1943, a Alemanha nazista, desgastada pela guerra e privada de recursos vitais, lutava apenas para sobreviver. A cada dia que passava, a derrota se tornava mais iminente. A vitória final dos aliados, embora ainda distante, era apenas uma questão de tempo. Legado de sangue e neve. Lições de um conflito brutal. A invasão da União Soviética pela Alemanha nazista foi um dos capítulos mais brutais e sangrentos da história da humanidade. Milhões de pessoas, combatentes e civis, perderam suas vidas em um conflito marcado pela violência extrema, pela crueldade desmedida e pelo desprezo total pela vida humana.
o legado da Operação Barbarossa e da Grande Guerra Patriótica continua a pairar sobre a Rússia e os países que foram palco desse conflito brutal. As cicatrizes da guerra, visíveis e invisíveis, servem como um lembrete constante dos horrores da guerra e da importância da paz, da tolerância e do respeito mútuo entre as nações. Conclusão: A Sombra da Guerra, uma lembrança perturbadoramente atual. A história da Operação Barbarossa e da virada soviética no fronte oriental é um lembrete poderoso da capacidade humana para o bem e para o mal. É uma história de ambição desmedida, de crueldade inimaginável, mas também de coragem, de resiliência e de sacrifício em nome da liberdade. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde os tambores de guerra parecem ecoar mais alto a cada dia, é essencial lembrar das lições do passado. A guerra nunca é a solução, mas sim um caminho para a destruição e o sofrimento. É preciso ter a sabedoria para buscar a paz e o diálogo, para que os erros do passado não se repitam no futuro. O mundo vivia tempos sombrios. Era o ano de 1941, e a Segunda Guerra Mundial já assolava a Europa há 2 anos. As chamas da guerra, iniciadas pela Alemanha nazista, consumiam nações inteiras. A Europa, dividida e fragilizada, lutava para conter o avanço do eixo, liderado por Alemanha, Itália e Japão. O Japão, com suas ambições imperialistas, buscava expandir seus domínios no Pacífico. Enquanto a Europa era o palco principal da guerra, o conflito se espalhava pelo globo. Os Estados Unidos, ainda se recuperando da Grande Depressão, observavam os eventos com apreensão. A opinião pública americana, marcada pelo isolacionismo, hesitava em se envolver em mais um conflito internacional. No entanto, o destino, como sabemos, tinha outros planos. O ataque a Pearl Harbor mudaria tudo, lançando os Estados Unidos no centro da guerra. O Japão, no início do século XX, era uma nação em ascensão. Impulsionado pela industrialização e militarização, o país buscava afirmar seu poderio no cenário internacional. O objetivo? Expandir seus domínios e se tornar a potência dominante no leste asiático. Essa ambição, porém, se chocava com os interesses de outras potências, como os Estados Unidos, que controlavam as Filipinas, e a Grã-Bretanha, com colônias no Sudeste Asiático. A busca por recursos naturais, como petróleo e borracha, também alimentava as ambições japonesas. O Japão via os Estados Unidos como um obstáculo aos seus planos de expansão. A presença americana no Pacífico, especialmente a Frota do Pacífico baseada em Pearl Harbor, no Havaí, era vista como uma ameaça direta. Neutralizar essa frota, acreditavam os líderes japoneses, seria crucial para garantir o sucesso de suas operações militares no Sudeste Asiático. Assim, o ataque a Pearl Harbor foi concebido como uma forma de eliminar a principal força naval americana no Pacífico e abrir caminho para a conquista japonesa. A relação entre Japão e Estados Unidos se deteriorava a cada dia. A invasão japonesa da Manchúria em 1931, seguida pela expansão para a China continental, aumentou as tensões. Os Estados Unidos, em resposta, impuseram sanções econômicas ao Japão, incluindo um embargo de petróleo. Essa medida foi um duro golpe para o Japão, que dependia das importações americanas para suprir suas necessidades energéticas. As negociações diplomáticas entre os dois países falharam em resolver a crise. O Japão, pressionado pelas sanções e determinado a prosseguir com seus planos de expansão, viu na guerra a única saída. O ataque surpresa a Pearl Harbor, planejado em segredo pelo alto comando japonês, visava pegar os Estados Unidos desprevenidos e desmoralizados, forçando-os a negociar a paz em termos favoráveis ao Japão.
Na manhã de domingo, 7 de dezembro de 1941, o mundo assistiu em choque ao ataque japonês a Pearl Harbor. Ondas de aviões japoneses, partindo de porta-aviões, lançaram-se sobre a base naval americana no Havaí. A data, que deveria ser de descanso e lazer, transformou-se em um dia que ficaria para sempre gravado na memória americana. Eram 7h55 da manhã, horário local, quando as primeiras bombas caíram sobre a base, marcando o início do ataque. O ataque, que durou cerca de 2 horas, pegou os Estados Unidos completamente de surpresa. Navios de guerra foram afundados ou seriamente danificados, aviões foram destruídos em terra e milhares de militares americanos perderam suas vidas. O ataque a Pearl Harbor não foi apenas um ataque militar, mas um ataque ao coração da América. Um ato que abalou a nação e despertou a fúria do povo americano. A notícia do ataque a Pearl Harbor se espalhou como um rastilho de pólvora pelos Estados Unidos. A comoção e a indignação foram imediatas. O ataque, considerado covarde e injustificado, despertou um sentimento de unidade nacional nunca antes visto. O presidente Franklin Delano Roosevelt, em um discurso histórico ao Congresso, declarou guerra ao Japão, chamando o dia 7 de dezembro de uma data que viverá na infâmia. A população americana, unida pela dor e pelo sentimento de vingança, clamava por justiça. O ataque a Pearl Harbor rompeu o isolacionismo americano, abrindo caminho para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Era o início de um novo capítulo na história do conflito. Um capítulo que mudaria os rumos da guerra e o destino do mundo. Section 6. A virada do jogo. Os EUA entram na guerra. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, representou um ponto de virada no conflito. A até então indecisa posição americana chegava ao fim, dando lugar a um compromisso total com a luta contra o eixo. A força industrial e militar dos Estados Unidos, até então adormecida, seria decisiva para a vitória dos aliados. A partir de então, a guerra se expandiu para uma escala global. Os Estados Unidos, com sua poderosa indústria bélica, passaram a fornecer armas, munições e suprimentos para seus aliados, incluindo a Grã-Bretanha, a União Soviética e a China. A entrada dos USA na guerra mudou o equilíbrio de poder, inclinando a balança a favor dos aliados. O poderio americano, até então adormecido, despertava para o combate. Section 7. O poderio americano em ação. A contribuição dos Estados Unidos para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial foi fundamental. O país mobilizou milhões de soldados que lutaram com bravura em diversos frontes, da Europa ao Pacífico. A indústria americana, trabalhando a todo vapor, produziu em massa aviões, tanques, navios e outros equipamentos bélicos, garantindo a superioridade material dos aliados. A superioridade aérea e naval americana foi crucial para conter o avanço japonês no Pacífico. Batalhas navais épicas, como a Batalha de Midway, marcaram essa campanha. No fronte europeu, os Estados Unidos desempenharam um papel decisivo na libertação da França da ocupação nazista e na derrota final da Alemanha. A vitória final dos aliados, em 1945, foi em grande parte resultado do esforço conjunto das nações aliadas, com destaque para o papel crucial desempenhado pelos Estados Unidos. Section 8. O legado de Pearl Harbor. O ataque a Pearl Harbor, embora tenha sido um momento de tragédia e perda para os Estados Unidos, também marcou o início de uma nova era. A guerra, por mais terrível que seja, uniu a nação americana como nunca antes. O conflito impulsionou a economia, a tecnologia e a ciência, deixando um legado duradouro em diversas áreas. O ataque a Pearl Harbor também marcou o início da era nuclear. A bomba atômica,
desenvolvida durante a guerra e utilizada contra o Japão nos momentos finais do conflito, lançou uma sombra sobre o futuro da humanidade. O horror da guerra e o poder destrutivo das novas armas levaram à criação das Nações Unidas, com o objetivo de prevenir futuros conflitos e promover a paz mundial. Section 9. Lições de um passado turbulento. O ataque a Pearl Harbor serve como um lembrete atemporal da importância da diplomacia, do diálogo e da busca pela paz. A guerra, com seu rastro de destruição e sofrimento, deve ser sempre a última opção. As lições aprendidas com os erros do passado devem servir como guia para a construção de um futuro mais pacífico e próspero para todos. A memória do ataque a Pearl Harbor nos convida à reflexão. Reflexão sobre a fragilidade da paz, sobre a importância do diálogo e da compreensão mútua entre as nações. Que o passado, com suas lições e suas tragédias, possa nos inspirar a construir um futuro de paz, tolerância e respeito entre os povos. O Holocausto. Uma palavra que ecoa com o peso de milhões de vidas destruídas. De 1933 a 1945, a Alemanha nazista, alimentada por uma ideologia venenosa, orquestrou uma campanha sistemática de terror e genocídio. Este capítulo sombrio da história da humanidade teve como alvo principal os judeus, mas também atingiu ciganos, pessoas LGBTQ+, deficientes e qualquer um considerado inimigo do Estado. Este vídeo mergulha nos horrores do Holocausto, com foco nas experiências de judeus e outras minorias dentro dos campos de concentração. Através de uma mistura arrepiante de fatos históricos, estatísticas e testemunhos pessoais, nosso objetivo é lançar luz sobre o impacto devastador desse genocídio. É uma história que precisa ser contada e recontada, um lembrete severo das consequências do ódio desenfreado e da importância da vigilância constante contra todas as formas de discriminação. Para entender o Holocausto, devemos primeiro confrontar a ideologia distorcida que o alimentou. O regime nazista, sob Adolf Hitler, promoveu uma doutrina perigosa enraizada na pureza racial e no antissemitismo. Os judeus foram demonizados como uma raça parasita, culpados pelos problemas econômicos da Alemanha e pintados como uma ameaça à suposta pureza da nação. Essa ideologia venenosa foi disseminada por meio de propaganda implacável, permeando todos os aspectos da sociedade alemã. Escolas, jornais e transmissões de rádio martelavam a mensagem da supremacia ariana e da inferioridade judaica. Essa desumanização sistemática pavimentou o caminho para as atrocidades que se seguiram, tornando mais fácil para os alemães comuns aceitarem e até participarem da perseguição de seus vizinhos judeus. O plano dos nazistas para os judeus se desenrolou em etapas, começando com seu isolamento sistemático da sociedade. Judeus foram despojados de sua cidadania, seus negócios e suas casas. Forçados a usar estrelas amarelas de identificação, eles foram submetidos a constantes assédios e humilhações. Em cidades por toda a Europa ocupada pelos nazistas, os judeus eram amontoados em guetos superlotados. Esses distritos murados eram caracterizados por fome, doenças e o medo constante da deportação. Famílias eram espremidas em pequenos apartamentos insalubres, muitas vezes compartilhando um único cômodo com várias outras famílias. Os guetos eram lugares de imenso sofrimento, projetados para quebrar o espírito e corroer a humanidade daqueles que estavam presos dentro. O destino final para milhões deportados dos guetos eram os campos de concentração. Lugares como
Auschwitz-Birkenau, Treblinka e Sobibor se tornaram sinônimos de crueldade inimaginável e extermínio sistemático. Ao chegar, os prisioneiros eram despojados de seus pertences, suas identidades reduzidas a números tatuados. Eles eram submetidos a trabalhos forçados extenuantes, rações de fome e tratamento brutal nas mãos dos guardas da SS. Muitos morreram de doenças, exaustão ou foram assassinados em câmaras de gás. Seus corpos descartados em valas comuns ou crematórios. Seção 5. Sofrimento. Indescritível. Testemunhos de resiliência. Os horrores do Holocausto são melhor transmitidos pelas palavras daqueles que o suportaram. Elie Wiesel, em suas memórias assombrosas A Noite, descreve as condições inimagináveis em Auschwitz, a perda de sua família e a luta constante para manter sua humanidade diante de tamanha barbárie. Primo Levi, outro sobrevivente, escreveu extensivamente sobre o impacto psicológico dos campos, as maneiras pelas quais os nazistas buscavam privar suas vítimas não apenas de suas vidas, mas também de sua dignidade e de suas próprias almas. Esses testemunhos servem como poderosos lembretes do custo humano do ódio e da extraordinária resiliência do espírito humano. Seção 6. Os números. Um severo lembrete. A magnitude do Holocausto é difícil de compreender. Os nazistas, com eficiência arrepiante, assassinaram cerca de 6 milhões de judeus, aproximadamente 2/3 da população judaica da Europa na época. Esse número inclui homens, mulheres e crianças, famílias inteiras exterminadas, suas histórias silenciadas. Milhões de outros, ciganos, pessoas LGBTQ+, deficientes, presos políticos e mais, também pereceram nos campos. Esses números não são meras estatísticas. Eles representam indivíduos, cada um com seus próprios sonhos, amores e aspirações. Suas vidas brutalmente interrompidas por um regime movido por ódio e intolerância. Seção 7. Libertação e suas consequências. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas começaram a libertar os campos de concentração, revelando todo o horror dos crimes dos nazistas. As imagens de sobreviventes emaciados, pilhas de cadáveres e o vazio fantasmagórico das câmaras de gás chocaram o mundo. Mas a libertação não apagou o trauma. Os sobreviventes enfrentaram a difícil tarefa de reconstruir suas vidas, assombrados pelas memórias do que haviam sofrido e pela perda de entes queridos. Muitos lutaram com cicatrizes físicas e psicológicas, sua fé na humanidade destruída. Seção 8. Lembrar para prevenir. Educação e memória. O Holocausto permanece como um alerta severo contra os perigos do preconceito, da discriminação e do abuso de poder. É um lembrete arrepiante do que pode acontecer quando o ódio e a intolerância são permitidos a florescer e crescer. É nossa responsabilidade coletiva garantir que tais atrocidades nunca se repitam. A educação é fundamental. Ao ensinar as gerações futuras sobre os horrores do Holocausto, ao confrontar o antissemitismo e todas as formas de preconceito de frente, podemos trabalhar por um mundo mais justo e compassivo. Seção 9. Conclusão. Mantendo a memória viva. O Holocausto pode ser um capítulo sombrio da história da humanidade, mas é um que nunca devemos esquecer. As memórias daqueles que pereceram e as histórias daqueles que sobreviveram servem como um poderoso chamado à ação.
Ao preservar a memória do Holocausto, ao lutar contra a injustiça e a discriminação em todas as suas formas, honramos as vítimas e nos comprometemos a criar um mundo onde tais horrores nunca mais sejam permitidos. Vamos lembrar, vamos aprender e vamos agir para garantir que nunca mais não seja apenas um slogan, mas uma promessa cumprida. Em 1944, a maré da Segunda Guerra Mundial começava a mudar. As forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, estavam ganhando terreno contra a Alemanha nazista. Mas a Europa permanecia sob o domínio de ferro do Terceiro Reich de Hitler. Milhões sofriam sob a ocupação nazista, sua libertação uma esperança distante. Nesse contexto, os líderes aliados enfrentaram uma decisão crucial, como quebrar o controle de Hitler sobre a Europa e levar a guerra a um fim decisivo. A resposta estava em um plano ousado e ambicioso: uma invasão em massa da França ocupada pelos nazistas. Esta operação, codinome Overlord, se tornaria conhecida como o Dia D, um dos momentos mais cruciais da história da humanidade. Foi uma aposta de escala sem precedentes, exigindo imensa coragem, planejamento meticuloso e a resolução inabalável de milhões. O Dia D representou mais do que apenas uma operação militar. Ele incorporou a vontade coletiva do mundo livre de derrotar a tirania. O destino da Europa, e talvez do mundo, estava em jogo. O resultado deste dia monumental moldaria o curso do século XX e ressoaria por gerações futuras. A Operação Overlord foi um testemunho do planejamento e logística militares. Idealizada pelo general Dwight D. Eisenhower, o comandante supremo aliado, envolveu a coordenação do maior assalto anfíbio da história. A magnitude da operação era impressionante, abrangendo lançamentos aéreos, bombardeios navais e o desembarque de mais de 150 mil soldados aliados nas praias da Normandia, França. A escolha da Normandia foi estratégica. Sua localização, relativamente perto da Inglaterra, permitia linhas de suprimentos mais curtas. As defesas alemãs eram consideradas mais fracas lá em comparação com outras partes da costa francesa. No entanto, o terreno era desafiador, com penhascos íngremes, sebes e praias bem defendidas, representando obstáculos significativos para as forças invasoras. O planejamento para o Dia D estava em andamento há meses, envolvendo coleta meticulosa de informações, mapeamento e a construção de embarcações de desembarque especializadas. O sucesso da operação dependia do sigilo e da surpresa, e os aliados fizeram de tudo para enganar os alemães sobre a hora e o local da invasão. Os Estados Unidos, sob o presidente Franklin D. Roosevelt, desempenharam um papel crucial no Dia D, não apenas fornecendo poderio militar, mas também mobilizando sua capacidade industrial. O arsenal da democracia, como os Iuleoa eram conhecidos, produziu enormes quantidades de armas, munições, tanques, navios e aeronaves, abastecendo o esforço de guerra aliado em uma escala sem precedentes. Milhões de homens e mulheres americanos se juntaram às forças armadas ou trabalharam em fábricas, contribuindo para o esforço de guerra. A Marinha do Sitaraquitage desempenhou um papel fundamental no transporte de tropas e suprimentos através do Atlântico, enfrentando a ameaça dos submarinos alemães. O poder aéreo americano, com seus bombardeiros e caças, forneceu cobertura aérea crucial para os desembarques e ajudou a enfraquecer as defesas alemãs. A contribuição americana para o Dia D foi além do apoio material. A coragem e o sacrifício de soldados, marinheiros e aviadores americanos nas praias da Normandia foram essenciais para garantir a vitória. 6 de junho de 1944. O Dia D, 6 de junho de 1944, amanheceu com uma mistura de expectativa e apreensão. Sob a cobertura da escuridão, paraquedistas aliados pousaram atrás das linhas inimigas,
com a tarefa de proteger pontos importantes e interromper as comunicações alemãs. Ao amanhecer, o bombardeio naval começou, atingindo as defesas alemãs ao longo da costa da Normandia. Pouco depois, ondas de embarcações de desembarque se aproximaram das praias, lançando milhares de soldados aliados em um turbilhão de fogo e caos. As praias da Normandia, codinome Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, se tornaram os campos de batalha de uma das batalhas mais ferozes da história. As tropas americanas enfrentaram resistência particularmente pesada em Omaha Beach, onde as defesas alemãs estavam bem entrincheiradas. Apesar de sofrer pesadas baixas, os aliados lutaram com incrível bravura e determinação, gradualmente ganhando espaço nas praias. A luta foi feroz e implacável, com combate corpo a corpo nas trincheiras e sebes. A coragem e o sacrifício dos soldados aliados, muitos dos quais mal tinham saído da adolescência, se tornaram lendas. No final do dia, apesar das pesadas perdas, os aliados haviam garantido uma posição precária na Normandia. Uma ponte longe demais. Operação Market Garden. Após os desembarques bem-sucedidos do dia D, as forças aliadas avançaram pela França, libertando cidades e vilas à medida que avançavam. Uma operação ambiciosa, codinome Market Garden, visava capturar uma série de pontes na Holanda, na esperança de abrir uma rota para a Alemanha e encerrar a guerra rapidamente. A operação Market Garden, no entanto, encontrou forte resistência alemã. A operação envolveu um ousado assalto aéreo de paraquedistas americanos e britânicos encarregados de capturar e manter pontes importantes. O plano dependia muito da velocidade e da surpresa, mas atrasos e defesas alemãs determinadas acabaram frustrando a operação. A Batalha de Arnhem, uma parte fundamental da Market Garden, tornou-se uma derrota cara para os aliados, particularmente para a 1ª Divisão Aerotransportada Britânica. Apesar de seus esforços valentes, as forças aliadas não conseguiram garantir a ponte em Arnhem, sofrendo pesadas perdas. A Operação Market Garden, embora um revés, demonstrou os riscos e desafios de avançar profundamente em território inimigo. O mundo estava mergulhado nas chamas da Segunda Guerra Mundial. Começou em 1939 e se espalhou por continentes, deixando um rastro de devastação. Em 1945, a Alemanha havia sido derrotada, mas a guerra no Pacífico contra o Japão continuava. Os Estados Unidos, presos em uma luta amarga com o Japão, procuravam uma maneira de encerrar o conflito. Os combates eram brutais, com pesadas baixas de ambos os lados. O conflito parecia não ter fim à vista. Os Estados Unidos, movidos pelo desejo de acabar com o derramamento de sangue e garantir a vitória, embarcaram em um projeto secreto que mudaria o curso da história. Este projeto, conhecido como Projeto Manhattan, visava desenvolver uma arma de poder sem precedentes, a bomba atômica. Cientistas e engenheiros trabalharam incansavelmente, impulsionados pela urgência da guerra. Mal sabiam eles que sua criação inauguraria uma nova era. O Projeto Manhattan, envolto em segredo, reuniu algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Cientistas, muitos deles refugiados da Europa ocupada pelos nazistas, trabalharam em laboratórios secretos nos Estados Unidos. Eles foram motivados pelo conhecimento de que seu trabalho poderia decidir o destino da guerra. O projeto foi um testemunho da engenhosidade humana, mas também levantou profundas questões morais. Os cientistas experimentaram a divisão de átomos, um processo conhecido como fissão nuclear. Eles descobriram que esse processo liberava enormes quantidades de energia. Controlar essa energia na forma de uma arma era uma tarefa complexa e assustadora.
O mundo desconhecia a revolução científica que ocorria em segredo. Enquanto a guerra no Pacífico continuava, os Estados Unidos enfrentaram uma decisão difícil: usar ou não a bomba atômica. O presidente Harry S. Truman e seus conselheiros lutaram com as implicações morais e estratégicas de liberar uma arma tão destrutiva. O potencial de baixas, tanto japonesas quanto americanas, pesava muito em suas mentes. O mundo prendeu a respiração. A decisão de usar a bomba atômica não foi tomada de ânimo leve. Foi uma decisão nascida do desespero, um desejo de acabar com a guerra rapidamente e salvar vidas, embora o custo fosse imensurável. O mundo estava à beira de uma nova era, definida pelo poder aterrador do átomo. Em 6 de agosto de 1945, o mundo mudou para sempre. Um bombardeiro B-29 americano, o Enola Gay, lançou a primeira bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima. A bomba, apelidada de Little Boy, detonou com força inimaginável, vaporizando instantaneamente tudo em seu caminho. O céu explodiu em um clarão ofuscante. A devastação em Hiroshima foi diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Prédios desmoronaram, e pessoas foram reduzidas a sombras gravadas nas paredes. Dezenas de milhares de pessoas morreram na explosão inicial, e muitas mais sucumbiriam à doença da radiação nos dias e semanas seguintes. O mundo assistiu com horror. Seção 5, Nagasaki. Uma segunda bomba. 3 dias após o bombardeio de Hiroshima, em 9 de agosto de 1945, uma segunda bomba atômica foi lançada sobre a cidade japonesa de Nagasaki. Esta bomba, apelidada de Fat Man, era ainda mais poderosa do que a lançada em Hiroshima. Ela também deixou uma cidade em ruínas. O mundo ficou atordoado com a escala da destruição. O bombardeio de Nagasaki agravou o horror desencadeado em Hiroshima. O mundo lutava para entender as implicações desta nova arma, capaz de desencadear uma destruição inimaginável. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki marcaram um ponto de virada na história da humanidade. Seção 6. A Radical do Japão, um mundo transformado. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki tiveram um profundo impacto no Japão. Diante da destruição avassaladora e da ameaça de novos ataques, o imperador Hirohito tomou uma decisão histórica. O Japão se renderia incondicionalmente. Em 15 de agosto de 1945, o anúncio do imperador foi transmitido à nação. A rendição do Japão marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo celebrou o fim do conflito mais mortal da história da humanidade, mas as celebrações foram moderadas pela realidade preocupante da bomba atômica. Uma nova era havia começado, repleta de promessas e perigos. Secal 7. O início da Guerra Fria. Uma nova ordem global. As cinzas da Segunda Guerra Mundial deram origem a uma nova ordem global, definida pela rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa rivalidade, conhecida como Guerra Fria, foi um período de intensa tensão ideológica e geopolítica. A bomba atômica lançou uma longa sombra sobre este novo mundo. O desenvolvimento e o uso de armas nucleares pelos Estados Unidos inauguraram uma era de perigo sem precedentes. O mundo agora vivia sob a sombra da destruição mútua assegurada, onde um único erro de cálculo poderia ter consequências catastróficas. A Guerra Fria foi uma época de grande ansiedade.
Seção 8. O legado nuclear. Vivendo com a bomba. O legado dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki continua a moldar o mundo hoje. Os bombardeios servem como um lembrete sombrio do poder devastador das armas nucleares e da necessidade de impedir sua proliferação. O mundo luta com os dilemas éticos e morais colocados por essas armas. Os bombardeios também destacam a importância da diplomacia e do diálogo nas relações internacionais. A necessidade de resolução pacífica de conflitos nunca foi tão aparente. O mundo deve aprender com os erros do passado para garantir um futuro mais seguro. Seção 9. Lembrando o passado, moldando o futuro. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki estão gravados em nossa memória coletiva. É nosso dever lembrar das vítimas, aprender com este capítulo trágico da história humana e trabalhar por um mundo livre da ameaça de guerra nuclear. O futuro da humanidade depende disso. Devemos lutar por um mundo onde o diálogo substitua o confronto, onde a diplomacia triunfe sobre a violência e onde os horrores de Hiroshima e Nagasaki nunca se repitam. A memória do passado deve nos guiar para um futuro mais pacífico.